se quer um salário mínimo para se aposentar, esse o governo bota uma lupa para descobrir se há erro, mas coloca uma venda nos olhos, porque é fácil de ver aqueles que sonegaram. Então, esta medida provisória é como a reforma da Previdência. Ela é contra os mais pobres, ela ataca exatamente os mais necessitados. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. Não, PP foi sim. PL, PSD. PL é sim, senhor presidente. PSD, Cidadania. Senhor presidente, esse destaque ele mata a essência do projeto. Não é verdade você dizer que investigar a fraude no BPC você está perseguindo o mais pobre, pelo contrário. A nossa previdência é deficitária em parte por conta das fraudes, seja fraude pequena ou grande. Até hoje a gente não tinha. Senhor presidente, nós destacamos este destaque para defender, porque nós, como titular, junto com os nossos senadores que lá participaram e a nossa bancada, nós fizemos um esforço para ouvir em audiência as entidades ligadas aos trabalhadores do campo, ouvir as entidades públicas, mas fica muito claro que o governo está, e aqui foi dito neste plenário, antecipando a chamada reforma da Previdência. O governo não quer que o trabalhador rural, que o pescador, que o trabalhador que recebe a prestação de benefício continuado continue recebendo e estando garantido que ele tem no INSS, no governo federal, a garantia de que ele vai continuar recebendo. É preciso ameaçar, é preciso criar uma denúncia, e essa denúncia o governo cria com fatos, dizendo que tem muita irregularidade. Tem muita irregularidade na aposentadoria rural, tem muita irregularidade no seguro-defeso, mas não diz aonde estão as irregularidades. Nós temos o maior prazer e nós podemos dizer com toda clareza que nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma se fez e se deu todas as condições para estruturar todas as áreas que haviam denúncias de qualquer tipo de irregularidade. Agora, o que o governo federal, neste momento, quer fazer é retirar as organizações dos trabalhadores, seja dos pescadores, seja dos sindicatos rurais, para que o INSS, da forma como está, e eu tive a oportunidade de debater ainda na semana passada com os trabalhadores do Sindiprev Sergipe, da Previdência. Os trabalhadores da Previdência não dão conta, só Sergipe tem hoje uma fila de mais de 17 mil aguardando, porque a maioria já se aposentou, o governo não faz um novo concurso, o governo quer que o trabalhador rural, que o pescador, que a trabalhadora rural não se aposente, não receba o auxílio-doença, não receba o salário maternidade. Está antecipando a maldade que está para vir, que é a reforma da Previdência. Por isso, amanhã, muita mobilização, muita luta para impedir as maldades do governo Bolsonaro. Orientação, como vota... Meu microfone está sempre baixo. Como vota o bloco do PP? O meu... Não, presidente. PSL. PSL. Sim ao texto, senhor presidente. PSL, sim ao texto. PSL, sim ao texto. PT. PT orienta não. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. Se alguém tem alguma dúvida se fulano ou cicrano é agricultor, basta olhar as cicatrizes do sol na face, nas mãos,
nos braços. E se tiver alguma dúvida, senhor presidente, basta apertar nas mãos do homem do campo, da mulher do campo, que vai sentir as mãos calejadas pelo peso da chibanca. Eu não posso concordar com que se possa generalizar, dizendo que todos são desonestos. Não, senhor presidente, nós não temos como votar essa medida provisória, não. Solidariedade, senhor presidente. Deputado Zé Neto, vota com o partido nas votações anteriores. Solidariedade compreende que esta medida provisória, ela traz uma moralização. Se há alguma dificuldade... Presidente, PMDB, PMDB sim, presidente. Avante sim. Minoria. Minoria, presidente, compreende que não há pressupostos, não temos como dá-los, porque não há pressupostos constitucionais garantidos, porque não tem urgência, não tem relevância, poderia vir por uma medida, por um projeto de lei, e na verdade, o texto original da medida provisória é um mix entre a reforma da Previdência Cruel e um resquício da reforma trabalhista, porque vem na direção de defenestrar a importância e a ação dos sindicatos rurais. E vai aqui a nossa homenagem aos sindicatos trabalhadores rurais de todo o Brasil, nosso respeito à CONTAG. Por isso, na análise dos pressupostos constitucionais, a minoria vota não. Em votação. Esse é do B, não. Esse é do B, Sim. não. Em votação. Sim. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. Senhor presidente, o DEM orienta sim. Pessoal, Prorroga a sessão por 1 hora. pessoal orienta não, senhor presidente, porque é mais um ataque aos direitos que são instrumentos para a correção da desigualdade que vive o povo brasileiro. Essa MP, ela é nada urgente, nada necessária, ela é na forma antidemocrática, porque quer alterar itens previdenciários por medida provisória, e ela é também no mérito grave, porque ataca auxílio reclusão, diminui prazo para acesso a salário maternidade, dificulta o acesso à pensão por morte, dificulta o acesso dos trabalhadores rurais à aposentadoria. Veja, quebra sigilo de usuários do BPC. Na verdade, quando o governo, senhor presidente e deputados, fala de combater fraude, mostra, na verdade, que fraude é este governo, que, na verdade, é antipovo. Vai tirar um. Presidente, deputado Júlio César, há 1 hora, Governo sim, presidente. Governo orienta sim. participando do debate na TV Câmara com outros colegas. Presidente, PT. oposição. O PT, imaginem os colegas deputados, imaginem a sociedade brasileira. O governo destrói as estruturas do INSS. Então, aqui reiterar o que estamos dizendo, essa medida provisória, ela é, na sua origem, um ataque à organização sindical e aos sindicatos. Mas nós estamos entendendo a importância do acordo que está sendo construído aqui, que mitiga danos, que promove uma extensão do prazo com a concordância da representação dos trabalhadores expressa na CONTAG, de modo que o PSB está aqui aguardando a materialização desse acordo, mas enquanto isso não se materializa, a nossa orientação será não. Não, PRB. Senhor presidente, o PRB considera que essa medida provisória é importantíssima. É uma medida provisória que combate a fraude, sim. E ela é, na prática, o início da reforma da Previdência. PRB... Ele vota sim, senhor PT. o PT quer afirmar aqui que o governo, quando manda essa medida provisória, desconhece a realidade. Imagina um agricultor no fundo do município, distante do município, para chegar uma informação até ele, não tem sistema de internet. Quem faz a orientação, o acompanhamento desse agricultor é o seu sindicato. E o governo quer retirar os sindicatos deste apoio dos agricultores. Segundo lugar, o governo diz que a fraude, quando um agricultor que viveu todo o tempo no interior, quando se aposentou, vai para a cidade, até para estar mais perto do hospital, da farmácia dos filhos, o governo considera isso uma fraude. É um desrespeito do governo
com o agricultor e com o sindicato. Por isso nós precisamos debater mais. Precisamos esclarecer essa desinformação. Avante, volta. Orientação do PSD. Senhor presidente. PRB. A posição do PSD é sim, senhor presidente. PRB vota sim, senhor presidente. PSD sim, PRB sim, PCdoB. PSOL. Não sei. Quer falar? Presidente. Eu vou pegar PT. Senhor presidente, não tem sentido encerrarmos discussão diante de um debate tão acirrado e de uma medida provisória que nós observamos aqui deixou essa casa nervosa. Nós somos conhecedores de que grande parte dos parlamentares desta casa e das bancadas tem destaques para serem debatidos, porque tem divergência profundas no que foi aprovado na comissão. Eu já falei anteriormente, vamos ser justos, tivemos alguns avanços, deputado Wilson, sim, no atendimento de algumas demandas das organizações sindicais, das bancadas de oposição lá na comissão. Reconhecemos que o entendimento que a CONTAG construiu aqui com alguns partidos representa um avanço também no aspecto apenas que trata do prazo para o cadastro, mas em outros aspectos essa medida provisória ela representa uma reforma antecipada da Previdência para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. No entanto, é preciso continuar debatendo, é preciso continuar discutindo, inclusive é bom que se diga, se tiver acordo em alguns aspectos e os outros aspectos não tem acordo, é preciso aprofundar, debater e votar, inclusive nominalmente aqui, para saber quem é quem. Eu sei que esse debate é um debate de interesse de Estado, não é uma briga entre situação e oposição. E, portanto, é preciso chamar aqui pela maturidade. Mas não pode ser uma maturidade em que o governo não abra mão em aspectos centrais desse debate. Por exemplo, repito aqui, está aqui nessa medida provisória a retirada das organizações sindicais como protagonistas na organização do processo de concessão do benefício do segurado especial. E é bom que se diga aqui, não é sindicato que concede benefício, quem concede o benefício é o servidor do INSS. O sindicato cumpre o papel de ajudar o trabalhador a se organizar, a cadastrar ele, a comprovar sua atividade rural, e aí o governo exclui de vez, diminui os prazos, e isso significa, ao retirar as entidades sindicais, significa que centenas e milhares de pessoas não vão se organizar a tempo, se cadastrar a tempo para conceder, para buscar o seu benefício. Repito, que nunca foi cedido pelo sindicato. Quem concede... Vamos lá, a favor, eu vou liberar aqui. Orientação. Como voto o bloco do PP, PSL, PT. Encerramento da discussão e do encaminhamento. Encaminha sim. Se vota sim, senhor presidente. Sim, presidente. Quem? PSL vota sim, senhor presidente. PSL sim.
senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos num impasse importante. O anúncio que nós temos do Senado é que haverá quórum, mas a bancada do PT só vai votar sem verificação se houver a garantia que os sindicatos estejam inclusos nesse texto aglutinativo, o que não está presente na proposta de acordo. Então, as preocupações dos deputados e deputadas de garantir a presença dos sindicatos, de evitar devassa nas contas de gente que recebe Bolsa Família, salário mínimo, trabalhador rural, a pretexto de combater a corrupção, de combater fraude, sem que haja de fato ações efetivas de gestão para tal, que é óbvio que não é o trabalhador, a trabalhadora rural de BPC, de salário mínimo, que frauda a Previdência. Então, nós estamos numa situação que, da parte do PT, o nosso interesse é facilitar acordo, ainda mais se há uma alusão à CONTAG. Entretanto, não adianta quebrar a faca aqui, aprovar um texto por acordo que venha a preterir a expectativa de deputados e deputadas que representam o setor dos trabalhadores rurais, dos beneficiários de BPC, para amanhã chegar no Senado e haver um pedido de verificação e derrubar a sessão e a MP não andar. A bancada do Partido dos Trabalhadores até o momento está em obstrução. O nosso líder, Paulo Pimenta, está aqui com a bancada aferindo que posição podemos encaminhar de forma até como foco a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, a privacidade, o sigilo dos dados dessas pessoas que, obviamente, não são as fraudadoras do INSS. Por isso, nós temos convicção de que, se houver um esforço da parte dos líderes da base do governo, é possível incluir no texto os sindicatos. É possível incluir no acordo um encaminhamento em que destaque suprimirá esses dispositivos que criam devassa na conta de beneficiários do BPC e trabalhadores e trabalhadoras rurais. Muito obrigado. Requerimento de encerramento, discussão e de encaminhamento. Requeremos, no termo do artigo 168, caso combinado com os 157, parágrafo 3º, 117, inciso 11º do regimento da Câmara. Na conta ali. Tá, obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, nós entendemos que esta medida provisória, e principalmente esse artigo, isso não precisa aqui em lugar nenhum. Talvez o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele poderia fazer esse acordo com o povo dos Estados Unidos, já que ele ama muito os americanos. Esse artigo, eles querem fiscalizar, averiguar aqueles trabalhadores que ganham o salário mínimo. Nós não somos contra a fiscalização. Pelo contrário, nós queremos fiscalização, não deste jeito que este governo, Jair Bolsonaro, quer fazer para os nossos trabalhadores que ganham o BCC, que é um salário mínimo da assistência social, não os agricultores que, inclusive, para desmoralizar a previdência dos agricultores, ele diz que 2 milhões de trabalhadores da agricultura familiar não estão na agricultura familiar. Aonde que está escrito que um aposentado, um agricultor, não possa se aposentar e depois de uma certa idade, idoso, não pode vir morar na cidade? Se isso é irregularidade, é porque esse governo não conhece
a realidade dos aposentados, não conhece a realidade da agricultura familiar, que não tem mais sucessão familiar. As famílias estão ficando pequenas, os jovens estão vindo para a cidade e lá na roça fica muitas vezes o pai e a mãe, quando talvez ou fica só a mãe ou só o pai, porque o outro já partiu. Por isso que nós do PT somos contra e vamos votar não a esse requerimento, a essa proposta, porque isso não ajuda o nosso agricultor. Isso vem para esculhambar a previdência dos nossos agricultores, vem para perseguir os nossos sindicatos dos trabalhadores rurais. E esse governo é contra a agricultura familiar, esse governo é contra a organização popular dos trabalhadores. E o sindicato, seja de categoria que for, ela tem a responsabilidade de representar a sua categoria. Bolsonaro, tu quer perseguir, vai lá nos americanos e larga a mão dos nossos agricultores familiares. Felipe Barros, vai falar? Alexandre Frota, a favor da medida provisória. Otônio de Paulo. Oposição. A oposição vai orientar a obstrução e essa casa já demonstrou o repúdio à reforma da Previdência, pelo menos no que diz respeito à aposentadoria dos trabalhadores rurais. Essa medida provisória está atrapalhando e está criando uma regra, alterando um direito dos nossos trabalhadores rurais, que são responsáveis hoje pela produção de alimentos no país de qualidade. Nós estamos falando de pessoas simples, de pessoas humildes, que o governo coloca a mão pesada em cima delas, como se o problema do nosso país, tanto do ponto de vista financeiro, bem como do ponto de vista dos equívocos, das fraudes, fosse das pessoas mais humildes. Se existe fraude, nós já temos uma legislação que permite a punição. Ninguém aqui é a favor de fraude. Quem comete crime, quem engana, quem falsifica documento, tem que ser punido. Não pode vir com esse discurso, com essa justificativa fajuta para tirar direito dos nossos trabalhadores. Senhor presidente, o PSC orienta não, e eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o nosso colega deputado Frota, Alexandre Frota, por hoje ter realizado uma excelente, bela homenagem. Senhor presidente, deputados, essa medida provisória, na verdade, é uma antessala da reforma da Previdência. E muito grave. Supostamente, para vender para a imprensa e um setor do povo não se dá conta de que vários direitos estão sendo tirados na MP 871, o governo vendeu ela como se fosse supostamente antifraude, quando na verdade ela é claramente antipovo. Claramente antipovo quando tira direitos, por exemplo, diminuindo o prazo para o requerimento das mulheres, alerta a bancada feminina, para o salário maternidade. Quando ela determina que quem garante o cadastro dos trabalhadores rurais seja vinculado com o Ministério da Economia e com o Ministério da Agricultura, logo, no caso da economia, aqueles que querem fazer uma verdadeira devastação neoliberal nos direitos dos trabalhadores rurais. Trabalhadores que já sofrem com longas jornadas de trabalho e com muita dificuldade de comprovar os vínculos, em alguns casos até em situações análogas à escravidão. Um governo que propõe a penhora de bens de beneficiários assistenciais do INSS, mas que não discute as dívidas milionárias de muitos deputados dessa casa com a Previdência Social. Pia grosso na hora de tirar dinheiro e direito de pobre, mas na hora de atacar grandes devedores e aqueles que fraudam sim, aí o governo, como óbvio, pia fino.
Querem quebrar o sigilo dos beneficiários de benefício de prestação continuada. É uma medida provisória, como bem disse meu colega Glauber, que é um chicote antipovo. Por isso nós estamos retirando e solicitando a retirada de pauta. Não é aceitável que a gente siga a lógica do verdadeiro austericídio, que é a agenda ultraliberal do governo Bolsonaro. A agenda que potencializou a crise econômica, aumentando os desempregados, aumentando os trabalhadores da informalidade e aumentando o preço dos insumos. Não é razoável que no país tenham 20 milhões de pessoas que tenham que usar lenha para cozinhar por não ter R$100, ou aliás, pelo botijão de gás custar R$100. Isso potencializa uma agenda antipopular, uma agenda contra os mais pobres. Por isso o PSOL quer retirar a urgência para que a gente possa fazer esse debate e, junto com a luta do povo, derrotar esse ataque. Orientação de bancada, como voto bloco do PP, PSL, Vota PT. não, presidente. PL, PSOL, PSB. PSDB não. PL não, senhor presidente.